Eu ganhava um salário de R$ 12.300 por mês, tinha casa própria, carro e larguei tudo por causa da minha família. Se você acha que isso faz sentido, se você faria o mesmo ou quer entender o porquê eu tomei essa decisão, acompanhe esse vídeo até o final. Meu nome é Marco Tonon, tenho 29 anos, sou engenheiro, analista de processos de uma grande multinacional ainda, sou casado e tenho uma filha de 11 meses. Eu sempre gostei de investimentos, né, planejamento financeiro, viver de renda passiva, isso aí sempre foi um sonho. Eu invisto na Bolsa de Valores aí desde 2019, entre idas e vindas, é um período de faculdade, então nunca tive um patrimônio muito grande para investir até então. Mas somente hoje, passando por uma situação familiar bem delicada, eu percebo que o dinheiro ele só faz sentido quando ele ajuda a construir a vida que a gente realmente quer. Alguns meses atrás, se alguém me comentasse comigo que eu ia largar tudo, vender tudo que eu tenho e largar essa vida considerada estável, né? Um emprego numa grande empresa, um salário de R$ 12.300 por mês, um apartamento próprio, né? Um carro, apesar de financiado, mas a gente tinha carro, e uma filha para criar, de quase 1 ano de idade. Se alguém me falasse que eu ia largar tudo isso há um pouquíssimo tempo atrás, eu ia falar que é uma loucura. Pois é, mas é exatamente isso que aconteceu. Hoje a gente está se preparando para vender praticamente tudo que temos, mudar de cidade e viver por alguns anos apenas em renda passiva, ou basicamente queimando o nosso capital. Tudo isso pode parecer uma loucura, mas tem um motivo muito maior por trás dessa decisão. E é por isso que eu decidi criar esse canal. Então, como comentei, nos últimos 2 anos a gente vem vivendo um grande dilema, que é o seguinte: a minha esposa, na metade da faculdade de medicina, então ela ralou pra caramba, ela passou numa faculdade de medicina numa federal, e ela acabou engravidando. Feito isso, ela largou tudo, né, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e veio para Jaraguá do Sul, né, onde eu trabalho, onde eu resido, e para a gente começar a nossa vida, ter a nossa filha e se estabilizar. Eu ainda não tinha casa própria na época, certo? Não tinha só meu carro, trabalhava, ganhava um salário bem, tinha uma vida estável. E falei, não, é meu papel, eu tenho condições de a gente se manter. E a gente comprou um apartamento, a gente trocou de carro, nossa filha nasceu, teve todos os cuidados necessários. E a gente veio tocando a nossa vida ao longo desses 2 anos com esse grande dilema, que é a primeira opção: ou ela desiste do curso de medicina, e a gente mantém o nosso padrão de vida atual aqui, que é muito bom, porém a gente abre mão, né, de uma faculdade de medicina, que pode nos gerar uma grande renda no futuro, e que sempre foi um sonho da minha esposa. Em compensação, a gente continua com a nossa vida como estava e cria a nossa filha junto aqui, certo? A gente tinha a opção 2, o segundo cenário, que era eu manter o meu emprego aqui em Jaraguá do Sul, ela ir para Uruguaiana com a nossa bebê, né? Então faltam aí 3 anos e meio para a conclusão da faculdade. Eu ficaria aqui, ganharia bem, estaria estável, manteria todo o nosso bem, nosso patrimônio, mas ficaria longe de uma criança, de uma bebê, né, de 11 meses por 3 anos e meio, vendo ela basicamente 2 vezes por mês, né, que são as férias da faculdade. Então eu veria minha filha em julho e veria minha filha em dezembro. Isso pesaria bastante, né? A gente cogitou essa ideia, mas os primeiros 3 anos de uma criança é fundamental. E além de eu ter um papel como pai, como provedor, eu também tenho que ser pai, que educar, que estar presente. Então, é uma opção aí que a gente considerou bastante. Até então, desde o começo que a gente descobriu a gravidez, que a gente se estabilizou, era a opção mais viável. Eu jamais pensava em sair do meu emprego e jamais pensava em fazer ela desistir da faculdade de medicina também. E tínhamos o terceiro cenário, né, que é a gente largar tudo, vender tudo aqui, pedir a demissão, sair e lá terminar essa faculdade, os 3 anos, a gente ter reduzir totalmente nosso padrão de vida, viver 3 anos apertado, terminar a faculdade de medicina, não perco a infância da minha filha, eu continuo vendo minha filha crescer, eu perco dinheiro, perco emprego, e é exatamente esse o cenário que a gente escolheu. Esse cenário ele surgiu faz pouco tempo,
conversa, né? A gente não tinha estudado ele a fundo, a gente sempre veio esses 2 anos pensando no cenário 2, mas é o que a gente vai botar em prática e é por isso que eu criei esse canal. Então, né, como vocês podem ver ali, todas as 3 opções que a gente tinha tem prós e tem contras, né? Uma pesa o lado familiar, a outra pesa o lado financeiro, que são 2 pilares da nossa vida, né? Então a gente tem que ter saúde, a gente tem que ter trabalho e a gente tem que ter nossa família. E não há ônus sem bônus, nenhuma das opções eram fáceis, mas a gente optou pela nossa família. Eu acho que dinheiro a gente recupera com o tempo, mas esses 3 anos e meio aí perdido da infância da minha filha, isso não vai ter dinheiro nenhum que pague e não tem como voltar. E agora, falando um pouco do nosso plano para vocês, né? Como que a gente pretende arcar com os ônus e os bônus dessa terceira opção que a gente escolheu, pretende fazer. Qual o nosso plano? Então, eu tinha, né, um salário bruto de R$ 12.300 por mês, sobravam aí em torno de 7.300 líquidos, né, tirando o plano de saúde, tirando o imposto de renda, tirando o INSS. Ainda assim é um salário muito bom, não posso reclamar da vida que a gente tinha aqui de forma alguma, um salário muito privilegiado. Dentro desses 7.300 que sobrava líquido caía na conta, né? Então a gente tinha nosso apartamento financiado, então R$ 1.620 por mês iam para a parcela do financiamento e R$ 1.195 por mês iam para a parcela do nosso carro. A gente tem ainda um carro, um Fit Mobi, é um carro zero, peguei zero, foi o meu primeiro carro zero, né? É um carro popular, mas tínhamos um carro zero, era uma vida muito boa, certo? Então, tirando essas 2 despesas, sobravam em torno de uns 4.500, né? Tá a conta certinha aí para vocês, certo? Então, esse é o que sobrava para a gente, tirando o nosso custo fixo de moradia e carro, é o que sobrava para a gente viver, né? E a gente vivia muito bem aqui, a gente viajava, nossa filha tinha uma vida muito boa, né? A gente tem plano de saúde, então é uma vida muito difícil e estável de deixar para trás, certo? Qual que é o nosso patrimônio atual? Então, o que a gente tem, que a gente pretende abrir mão para vender, para poder aguentar o rojão, né, esses 3 anos e meio aí de faculdade. Então, nós temos o carro, né, o carro aí ele deve valer em torno de uns R$ 58.000, ele está financiado, tem uma quitação de 37 mil mais ou menos, eu vou trazer todos esses números aqui no canal para vocês. Então, isso aqui é um patrimônio. A gente tem o nosso apartamento, a gente pretende vender ele por R$ 340 mil, né? Então, é um patrimônio que a gente vai queimar para investir na medicina, certo? Eu tenho em torno de R$ 25 mil de previdência privada na empresa. Obviamente, eu não vou conseguir pegar todo esse dinheiro, né? Então, um aporte aí que era por parte da empresa vai ser queimado, porque eu estou saindo precocemente, digamos assim, são 5 anos de empresa, mas eu estou saindo precocemente da Previdência, do plano de Previdência, e tem um empréstimo também, que com juros mais baixos e tal, uma época que a gente precisou de dinheiro, eu acabei pegando, então vai sobrar um pouco disso daqui, e temos em torno de R$ 7 mil de investidos aí entre fundo imobiliário, ações nacionais, ações americanas e Bitcoin, que se precisar é um dinheiro que a gente vai queimar. E tem a minha rescisão, né, meu pedido de demissão aí da empresa. Provavelmente a gente vai ter um saldo de salário, de férias, de 13º e tudo mais, que vai ser esse aqui o nosso capital para a gente viver os próximos meses, certo? Qual que é a nossa ideia, então? A nossa ideia, como eu falei, a gente vai viver temporariamente de renda, então a gente vai viver a gente vai investir em renda fixa, né? Provavelmente colocar num caixinha do Nubank aí, todo o nosso capital e tentar viver com R$ 4 mil por mês durante 3 anos e meio, certo? Nosso primeiro grande objetivo, né? A primeira etapa, é sobreviver o primeiro semestre. Então, o primeiro semestre ele começa agora em agosto, lá em Uruguaiana. A gente já vai logo para lá, eu vou documentar tudo isso daqui para vocês. Então, a gente vai... A nossa primeira etapa é tentar chegar sem salário até dezembro, e concluir o primeiro semestre,
certo? Eu vou trazer aqui tudo que vai entrar, tudo que vai sair, todas as nossas despesas, a gente vai fazer um fechamento mensal, mas essa é a nossa ideia, nosso primeiro checkpoint. E dentro disso, né, tem algumas etapas. Então a gente tem que vender o nosso carro, a gente tem que juntar o saldo da minha rescisão, tem que juntar o saldo da minha previdência privada, temos que investir nessa carteira, então preparar todo esse material, aí, esse dinheiro investido em renda fixa, né, preparar nosso orçamento também para viver. A gente já cortou todas as nossas contas, a gente vem se ajeitando aí para se adequar a esse custo de vida. E nosso maior desafio, que é a segunda etapa, acho que é o segundo grande checkpoint, que é onde a gente respira um pouco mais, fica um pouco mais tranquilo, que seria a venda do apartamento. Então, na hora que a gente vender o apartamento, eu calculo que vai sobrar aqui em torno de uns 125 mil reais limpo, tá? Eu vou vender por 340, tem um saldo de financiamento para quitar de 160 mil. De novo, valores exatos vocês vão acompanhar ao longo do canal. E ainda tem daí comissão imobiliária, tem ganho de capital, imposto de renda, né? Então, acredito que uns 125 mil reais sobra limpo. Com esses 125 mil investidos, a gente pretende viver esses 3 anos e meio, certo? Então, esse primeiro semestre vai ser na raça, no grito, juntando tudo que a gente tem de capital, beleza? E a terceira etapa, né, depois de vender o apartamento e tal, a gente dá uma respirada, pelas contas aqui é possível, a gente vai chegar lá a gente pretende chegar lá no 36º, 42º mês, são 42 meses, com um saldo na conta, um pouco de saldo pelo menos, né? A gente pretende passar todo esse período, então, que é viver com esses 4 mil reais mensais, pagando aluguel, tendo uma vida bem mais simples que a gente tinha aqui, e documentando aí, né, todo o investimento e tudo aí no canal, certo? E agora falando em canal, né, pessoal, o que vocês vão ver nesse canal aqui? Então, como o nome já diz, é um projeto de vida real, investimentos de família. Então, eu vou estar trazendo um pouco dessa aventura, né, de largar tudo, abandonar tudo, a gente ir para Uruguaiana, fazer a faculdade de medicina da minha esposa. Talvez nesse meio tempo eu arrume algum emprego, talvez eu me dedique só para paternidade, talvez eu estude para concursos e passe alguns concursos, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. A gente vai estar documentando aqui erros, acertos, a gente vai aprender junto, né? É uma aventura, mas eu acho que a gente não pode ter medo da vida. O segundo passo, a gente vai ter aqui no canal também um diário de investimentos. Então eu vou mostrar para vocês todo esse saldo de investimentos do apartamento aí, né? Como é que vai ficar, com quanto que vai render no caixinha do Nubank, quanto que rende por mês realmente, se dá para a gente viver ou não, todas as despesas que a gente vai ter e investimentos no geral, certo? Eu vou estar trazendo aqui a carteira de investimentos minha, né, do canal agora que a gente tem, que são aqueles 7 mil reais que eu comentei para vocês, que eu vou mostrar como que eu divido entre Bitcoin, ações nacionais, ações americanas, fundos imobiliários, que é uma classe de ativos que eu gosto bastante. Eu vou estar fazendo um fechamento financeiro, né, dos nossos 4 mil reais, quanto é que a gente gastou por mês, quanto é que não foi, os aprendizados, os erros e acertos dessas jornadas, os desafios. E tem mais um ponto, que é uma carteira de investimentos que eu administro, né, administro para um familiar meu, uma carteira de 125 mil reais, totalmente investidos em fundo imobiliário. Então eu também vou mostrar aqui mensalmente quanto que rendeu, quanto que não rendeu, números dados, números reais. Enfim, eu vou trazer realmente um projeto de vida real aqui para vocês. Este vai ser o nosso canal. Então, pessoal, esse canal, né, ele é o registro de uma decisão, não é que nem pode mudar totalmente nossa vida, é que ela vai mudar totalmente nossa vida. Nossa vida vai virar de cabeça para baixo durante 3 anos e meio, e a gente espere que ela ressurja, né, de uma forma melhor ainda depois disso, depois dessa formatura. Então a gente vai largar tudo, vai buscar esse sonho de se formar em medicina. Vamos ver a minha recolocação no mercado, como é que vai ser, mas a prioridade agora é família, é eu ficar com a minha filha e minha esposa se formar. Então a nossa vida ela vai virar de cabeça para baixo e depois ela vai subir. Eu não sei exatamente como essa história vai terminar, não sei se é a melhor decisão, se não é, ou quais são os resultados, mas eu sei que a gente vai documentar tudo aqui e vocês vão acompanhar com números reais, com fatos reais. Então, se você gosta de investimentos, principalmente, que é um foco principal desse canal,
de planejamento financeiro, de histórias reais, né? E quiser acompanhar essa jornada que a gente está fazendo, eu convido vocês aí a estarem se inscrevendo no canal e a gente se vê no próximo vídeo do Projeto Vida Real. Valeu!